Nesse vídeo eu vou mostrar como ativar o módulo do ponto no Pegasus e configurar. Bom, de início o módulo não vem ativado no sistema Pegasus, então você tem que vir aqui, supervisor, módulos contratados e adicionar o PTO, que é o módulo do ponto, certo? Ele vai solicitar uma senha, porém essa senha tem que ser pedida aqui no Pegasus para a gente conseguir ativar certinho. Segundo passo é vir aqui em departamento pessoal. Ele vai liberar essa tela aqui, ó, departamento pessoal. Esse é o módulo do ponto. Aí o primeiro passo é vir aqui em tabelas, motivos de apontamento. Você vem aqui, cria esses motivos de apontamento, que são alguns exemplos de apontamento, como apontamento normal. A gente tem aqui, ó, férias, quando é domingo, atestado, feriado. São alguns tipos de ponto que dá pra gente adicionar conforme o funcionário vai fazendo as coisas na empresa, né? Conforme tira férias, conforme é feriado, tem atestado, precisa ter esses motivos para poder adicionar no relatório. Esses motivos são adicionados via um script que a gente utiliza, que já tem salvo aqui no FTP do Pegasus. Então é só ir lá no FTP, scripts úteis, né? E achar lá esse script aqui e passar na base do cliente para adicionar. Ou você tem a opção de fazer na mão aqui mesmo, usando o mesmo procedimento de inclusão do sistema Pegasus aqui. Incluir, coloca as informações, grava, esse procedimento. O segundo passo é criar as jornadas. Então você vem aqui em administrativo, departamento pessoal, tabelas, jornadas. O que são as jornadas? Eu criei uma jornada exemplo. São basicamente as jornadas que o seu funcionário vai utilizar. Então, no caso aqui eu fiz uma jornada simples, entra às 9 da manhã, sai para o almoço às 11h20, volta do almoço a 1 e vai embora às 6 horas. Então eu fiz aqui o horário da semana, então na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, esse mesmo horário. Eu deixei o horário também no sábado. E no domingo eu não coloquei o horário que a pessoa não trabalha. Quando a pessoa não trabalha, é importante ter um horário para o relatório entender, como se ele tivesse entrado, ou seja, aqui seria meia-noite, meio-dia, e uma hora para ele sair, meio-dia 1, tá vendo? Meia-noite 1. Tô dando um exemplo aí básico, que ele tem que entrar e sair para fechar o relatório. Então esse é um exemplozinho de ponto. Então isso aqui é um exemplo de jornada, tá? Simples pro funcionário. Precisa ter isso daqui. Aí o próximo passo é criar o funcionário. Então aqui departamento pessoal, cadastro de funcionário. Eu já criei um teste aqui, ó. Então você vem aqui, coloca o código do funcionário 1, a empresa, essa matrícula. Aí o nome, endereço, bairro, cidade, CEP, tem a naturalidade, o estado civil. Isso aqui é muito importante, a data de admissão. É a data que ele vai entrar a trabalhar na sua empresa. Se você colocar a data de demissão, o funcionário ele some daqui, entendeu? Porque é como se você já tivesse demitido ele. Então esse campo tem que ficar em branco de início, certo? Coloca o CPF do cliente e um telefone, que são requisitos obrigatórios. Aí você vai vir aqui em jornada e aí você tem que colocar que é o funcionário 1, teste, que é o nome do funcionário, a jornada que você escolheu, no caso aqui vamos colocar a jornada exemplo, que foi a que eu criei, a data de início, então vou colocar dia 21/1 de 2021. E a data final, precisa ter uma data final, então como você não tem uma data definida, você pode botar uma data bem longa. Então 1/1 de 2099. Aí você vem aqui e salva. Salvou o funcionário?
agora você já pode começar a passar o ponto dele. Ah, mas como que passa o ponto? Aqui, ó, administrativo, departamento pessoal, relógio do ponto. Aqui no relógio do ponto, a gente já consegue passar o funcionário 1, que foi o que a gente criou. Certo? Eu vou passar aqui para dar um exemplo, ó. Teste, veio aqui, sucesso, tudo certinho. Então é como se tivesse passado, como se tivesse entrado, no caso agora 10h38, né? 10h39, dado início nos trabalhos. Aí, para fazer manutenção do ponto, caso tenha algum problema, a gente tem aqui manutenção de ponto, onde você vai selecionar o funcionário, no caso aqui o 1, colocar, por exemplo, a data de hoje que você quer fazer a alteração e apertar OK. Vim aqui em manutenção e já tem o primeiro ponto que a gente passou agora de manhã. Caso precise fazer alguma manutenção, é só clicar, alterar e apertar OK, que ele faz a alteração. Para criar um novo, aqui coloca a data, coloca o horário, o motivo, ou seja, se for um apontamento normal, se for férias, atestado. Essa jornada não precisa, registro também não precisa, e é só apertar no maisinho, que ele vai adicionar aqui, certo? Então é basicamente assim que funciona a manutenção de apontamento. Então, fazendo esses procedimentos da criação da manutenção do motivo, certo? Criação da jornada e criação do funcionário, são basicamente os 3 pontos que precisam estar configurados para poder começar a usar o ponto. Aí aqui a gente tem o ponto. O ponto também pode ser usado a leitora para fazer por digital, porém tem que ser instalado um programinha, e aqui não vai ser nesse tutorial que eu vou mostrar como fazer a instalação daquele programinha na digital. Aqui a gente tem a manutenção, e para retirar o relatório, aqui em relatório, espelho do ponto. Aí aqui no espelho do ponto você vai selecionar o funcionário e o período, no caso do dia de hoje. Ele já vai trazer o relatório do dia de hoje, ó. Ele vai aparecer em vermelho aqui, porque como eu só dei uma entrada, ele entende que falta informação ainda. Então falta uma saída para o almoço, uma entrada de novo e uma saída no final do dia. Aqui no final do relatório ele traz algumas informações, como o saldo anterior de horas extras do funcionário, as horas extras pagas por período, geralmente a gente coloca aqui essas horas pagas, ou melhor, aqui as horas pagas e aqui as horas extras do período, e o saldo atual que tem de horas extras. E aqui a gente tem a opção para o funcionário assinar, certo? Para manter o documento correto. Então é basicamente esses são os procedimentos e como utilizar o módulo do ponto. Então por hoje é isso.